Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, com cada um de vocês, nesse dia de Natal. O que falta dizer sobre o Natal? O Natal é a festa do amor, já foi dito, né? Muitas e várias vezes. João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Natal é a festa da reconciliação, também já foi dito. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, na primeira carta, na segunda carta, no capítulo 5, ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. O Natal é festa de paz, também já foi dito. O profeta Isaías fala do príncipe da paz 700 anos antes de Jesus nascer. E ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí ele diz ainda, o profeta, esse príncipe da paz, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Nós fazemos parte desse reino, desde o dia do nosso batismo. E aí ele diz ainda, para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Ou como o próprio Jesus, ele fala no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Natal é festa da encarnação, também já foi dito. E diz a palavra no Evangelho de João, que nós ouvimos, a palavra que o pastor Ayrton leu para nós: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos nós sabemos que o nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa de salvação que foi feita a Adão e Eva lá no jardim do Éden. Uma promessa que é repetida incansável e ininterruptamente a toda a humanidade, pelos profetas, pelos evangelistas, pelos apóstolos e por cada pregador que anuncia e proclama a palavra de Deus. O que falta então ainda a ser dito sobre o Natal? Eu ouso dizer a vocês que nada falta a ser dito. Nada.
Mas precisamos dizer sempre de novo a mesma coisa, a mesma mensagem que nós recebemos, a mensagem do perdão dos nossos pecados, a mensagem da salvação. Porque o Salvador, ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Sim, o Salvador habita entre nós. E ele habita entre nós nos meios da graça. Na palavra que nós ouvimos, na palavra que nós meditamos, no batismo que nós recebemos, no corpo e no sangue de Cristo, na ceia que nós recebemos. Sim, ali ele habita. Ele habita para dar a nós toda essa verdade. No texto do Evangelho, quando João fala, ele diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não é uma mensagem de amor, de reconciliação, paz e encarnação abstrata, distante, desconectada da nossa vida. Mas ela é real, ela é verdadeira e ela acontece. Acontece justamente onde o Salvador habita, onde ele está presente. Batismo, palavra e Santa Ceia. Sim. Essa palavra que nós ouvimos, que nós lemos, que nós meditamos, que nós oramos e que nós cantamos. O Salvador habita entre nós. Todos acolhem? Aceitam esse Salvador Jesus habitando entre nós? Não. Assim como quando ele nasceu, ainda hoje a rejeição acontece. Vejam só o que João diz no texto do Evangelho. Diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quantas vezes nós agimos assim? Não conhecemos o Salvador Jesus e não recebemos o Salvador Jesus. Mas aí João diz assim: mas a todos quantos o receberam, e aí nós o recebemos no dia do batismo, nós o recebemos na palavra e nós recebemos na Santa Ceia, porque ali ele habita. E quando ele habita, ele se dá a cada um de nós. Ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos novas criaturas, renascidos pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, justamente porque o Salvador Jesus habita entre nós. Vejam só o texto de Hebreus que nós ouvimos hoje, como ele fala da mensagem da salvação. Ele diz: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E aí ele diz assim: mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Sim, o menino de Belém é o mesmo que estava lá no começo, ajudando Deus a criar o mundo. O menino de Belém é aquele que habita entre nós. É aquele que nós recebemos no batismo, na palavra e na Santa Ceia. E aí o autor de Hebreus diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua
palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados. Quando na cruz pagou os meus pecados, os teus pecados, os pecados de toda a humanidade, e assentou-se à direita da majestade, diz Hebreus, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que eles. E aí o autor de Hebreus, ele faz ali um jogo de perguntas, né? Dizendo que a nenhum anjo Deus disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Só a Cristo, só ao menino de Belém. A nenhum anjo ele disse: eu lhe serei pai e ele me será filho. Só ao Filho de Deus, só ao Salvador, ele diz essa palavra. O Salvador, ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça porque a graça salva. E diz o apóstolo Paulo, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é um presente, é um dom de Deus. Não é obra, para que ninguém se glorie batendo no peito e diz: eu consegui isso. Ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, desde o dia do nosso batismo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós vivemos dia após dia, mostrando no nosso viver a graça da salvação, mas também cheio de verdade. O próprio Jesus diz, quando muitos judeus creram nele, ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é essa? É a minha verdade? É a sua verdade? É a verdade da humanidade? O próprio Jesus então responde, um pouquinho adiante, no capítulo 14 do Evangelho, quando questionado pelos seus discípulos, ele estava se ausentando da presença deles, dizendo para eles que ele iria para junto do Pai preparar um lugar. E aí, eles dizem: mas nós nem sabemos para onde é que o Senhor vai. E como é que nós vamos saber o caminho para ir? E aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim, o Salvador habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Nada de novo, mas sempre de novo, a mesma verdade salvadora. E isso é o que importa para nós. Os profetas, os santos evangelistas e os apóstolos, pastores, discípulos, cada cristão, eu e você, nós seguimos anunciando essa mensagem. O Salvador habita entre nós, cheio de graça e de verdade. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz como essa verdade deve ser anunciada e o que ela faz, quando ele diz que aquele que desceu do céu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele está falando de Cristo, está falando de Jesus, está falando desse que veio no dia de Natal. E ele diz: e ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com um grande propósito, diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são eles? Eu, você, todo aquele que foi batizado, que recebeu a graça do perdão. Ele diz: para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja, nós, povo de Deus. E aí ele segue dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do
pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. E aí, ele segue dizendo: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o Salvador, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Porque o Salvador, ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vamos continuar anunciando nada de novo, mas sempre de novo, a mesma mensagem. E quem anuncia essa mensagem da salvação em Cristo, essa mensagem de perdão, de vida e salvação, é como aqueles que o profeta Isaías diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Jesus, ele vem sempre de novo a cada um de nós pelos seus meios da graça. Ele quer habitar entre nós. O Salvador habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Vivamos, testemunhemos e proclamemos essa verdade, que não é nova, mas sempre de novo, porque ela é a mais importante e principal mensagem de Natal para nós. Amém.